Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Devaneios Filosóficos, agora no bloco Não Monogamia e Anticolonialismo. A ideia aqui é a gente discutir a partir de teorias, de depoimentos e relatos e muita reflexão o que nós entendemos por relações afetivas e como que nós podemos descolonizar essa noção inteira que nós construímos ao longo do tempo sobre o que é o amor, o que é amar e o que são as relações humanas. Vem comigo que temos muita coisa interessante para falar. Você já parou para pensar? Olá, minha gente, como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Hoje eu quero falar com vocês sobre esse tema que é tão interessante, que é culpa e família. Novamente, se vocês me acompanham bem, vocês sabem que eu fiz um episódio sobre a culpa de modo geral, depois eu fiz um episódio sobre a culpa dentro dos vínculos e das relações afetivas, com ali alguns enfoques, né, para família, para relacionamentos afetivos sexuais. Depois eu fiz um outro vídeo falando sobre a culpa e o sexo, ou seja, falando sobre culpa sexual. E hoje o tema é muito interessante também, porque é uma coisa que aparece sempre. E hoje eu quero falar com vocês sobre culpa e família. A gente tende a associar a noção de família, associar a noção de que a família é o nosso grande núcleo, o nosso grande lugar de habitação, e é verdade, né? A família, a gente cresce ali naquele espaço, naquele momento que vai nos colocando realmente em um lugar onde parece que é o nosso campo seguro, né? Nosso porto seguro, nosso lugar onde aprendemos afeto, onde aprendemos cuidado, carinho, aprendemos uma série de coisas. Mas até que ponto nós podemos, de fato, entender a família como esse lugar que também é imutável? Porque, para mim, é muito sobre como que a gente constrói a família para além de um lugar que não pode ser tocado. A família deveria poder ser tocada, deveria poder ser confrontada, enfrentada, para ver se ela realmente é a nossa família também. Não é que a gente vai viver numa lógica da prova, né? Eu tenho que provar para as pessoas tudo o que eu estou fazendo. Nem é sobre isso, mas é sobre como que a gente, na nossa própria vivência, na nossa própria construção de desejo e de afeto, também se realiza, né, como seres humanos. A primeira vez que eu disse não para minha mãe, ela chorou. Não porque fosse grave, mas porque o não significava que eu estava escolhendo algo que não a incluía. Lembro do silêncio pesado que ficou na casa, como se meu gesto tivesse quebrado uma lealdade invisível. E é isso, cresci ouvindo. Depois de tudo que fiz por você, não me faça passar vergonha, você vai me matar de preocupação. E é daí que a gente aprende desde cedo que amor de família vem amarrado a uma dívida que nunca se paga. E aí, na maioria das famílias, na maioria dos lugares que a gente habita, na maioria dos contextos familiares, a culpa, ela assume esse lugar de um idioma que sustenta o vínculo. E a obediência é uma moeda de troca que a gente paga para permanecer nesse lugar. Só que essa obediência, ela traz consigo uma série de sofrimentos, ela traz uma série de dores, uma série de demandas que não deveriam existir. E aí a gente vai conversando sobre isso com bastante detalhes, né, ao longo aqui do nosso episódio. A ideia é conversar com vocês sobre a culpa nesse contexto, né, de prisão afetiva, domesticação, e depois também falar sobre como que o colonialismo atua nesse lugar da culpa. E aqui acho que a gente pode falar da família como uma instituição de controle afetivo. Não vou falar sobre a história, contexto histórico da família, nem nada do tipo, mas eu quero falar um pouco sobre a vivência nas famílias. E aí, partindo do que eu observo, do que eu vivo, do que chega até mim também. Então, não é uma análise histórica, tá bom? Sobre famílias, mas é uma análise sobre o dia a dia, cotidiano.
E aí cabe a gente pensar, como eu falei no começo, de que a família não apenas acolhe os nossos desejos e emoções, mas ela também organiza esses desejos, organiza caminhos da vida. Ela, além de organizar, ela ordena os desejos e ela regula o desejo. E a culpa, ela vai aparecer como uma cola moral para garantir uma certa obediência e manutenção do modelo familiar. Não é nem um pouco raro a gente ouvir frases do tipo: você me deve respeito, não faça sua avó sofrer, seus pais deram tudo por você. E aí, nesse lugar da culpa, né, como esse modus operandi de construção e do afeto e de uma coisa que se estabelece não por desejo sempre, mas por um medo profundo da perda. Isso daí faz do lugar familiar um lugar onde ele se restaura, onde ele se institui, não necessariamente porque ali a gente tem a vontade de ficar, mas talvez porque a gente tenha medo de sair. E acho que esse é o primeiro ponto para a gente observar sobre o que a gente está chamando de família. A gente está numa família que acolhe o que a gente vai dizer, que vai nos encarar como sujeitos que têm autonomia ou que têm agência, que pode escolher algo que é diferente do que aquela família, daquele contexto propõe. Quando a gente ouve aquelas frases que podem ser aparentemente banais, né, mas que marcam muito esse lugar de família, do tipo, você não vai mesmo passar o Natal com a gente? Ou seja, isso daí vai mostrar sua ausência como um sinal de desamor. Aquele silêncio, sabe, pesado, quando alguém não liga no aniversário daquela tia, e aí aquela culpa substitui uma conversa direta. O irmão mais velho cobrado por ter que dar exemplo aos mais novos, ou a irmã mais velha, às crianças mais novas, aquelas pessoas que ouvem, né, filhos que escutam, você só pensa em você. Quando de repente decide morar só, quando de repente decide mudar de cidade, quando de repente decide um plano que não inclui a perpetuação da presença familiar, aquela irmã, né, que se torna uma segunda mãe dentro dessas dinâmicas de redistribuição do cuidado, do afeto e do acolhimento baseado no gênero. Então, tem toda uma transmissão também de trabalhos, de cuidados e de afetos dentro dessa lógica. Ou então, aquela pessoa, né, aquele filho que sai da religião da família. E aí recebe a acusação de envergonhar toda a família por causa disso, uma pessoa que é lembrada em tom de crítica, né? Por exemplo, olha lá o que deu, se tivesse ouvido a família. E eu já ouvi uma coisa muito parecida nesse sentido, porque somos em 6 pessoas ali de filhos, meu pai e minha mãe. E aí tem eu e tem uma outra irmã, que é a irmã bissexual, e aí tem uma outra irmã que é casada, que tem uma filhinha, que é minha sobrinha. E um dia chegou até mim, um passarinho amarelo me contou que o meu pai estava na casa dessa minha irmã, que é casada, que tem uma criancinha e tal, e aí estavam conversando, e meu pai querendo dar conselhos do que tem e que não tem que fazer, e aí ele chega nessa irmã e fala assim: olha, eu sempre fiz o melhor que pude, vocês têm que cuidar também da filha de vocês do melhor jeito possível. E olha aqui, mesmo eu tendo feito o melhor que eu pude, olha como que tá, olha o que aconteceu com a Andreone e com a Raquel. Ou seja, o fato de ter pessoas LGBT na família é um fato para a pessoa olhar para isso e falar assim: olha o que aconteceu com aquelas pessoas. É sempre num lugar de culpabilização, você consegue perceber? É um lugar de ter que mostrar algo que é potencialmente perigoso, que quebra uma normatividade, que quebra uma regra, que quebra um protocolo instituído ali como família, e aí coloca isso, como se, olha, você pode cair no abismo se você não fizer a coisa certa. Mas mesmo fazendo, se mesmo fazendo a coisa certa, dá o que dá, vira Andreone, imagina se não cuidar direito. Então a família, quando é baseada na culpa, eu vejo que esse maior lugar do controle afetivo é um controle pelo medo, é um controle pela proibição, é aquele controle que a gente vai percebendo que talvez se tirar tudo que é culpa e controle instituído, o que que sobra? Qual é a família que consegue se manter se não usar da autoridade simbólica de ser um pai ou ser uma mãe? Dentro dessa lógica, né, social, dentro dessa lógica familiar, e etc.,
O que que sobra de fato mesmo? Quando se produz, então, essa forma familiar de construir afeto, de construir desejo, de construir narrativas, onde o único caminho possível é a partir de uma culpabilização, o que que sobra quando as pessoas envolvidas nessa construção param até mesmo de acreditar nessas ameaças? Porque eu acho tão, assim, uma pedagogia tão frágil e muito complicada, essa pedagogia em que as pessoas acreditam que elas precisam atuar numa culpabilização, que elas precisam atuar num modelo em que elas têm que ameaçar. Porque se elas falarem a verdade, se chegarem acolhendo, se chegarem dizendo, olha, existem essas possibilidades, assim, 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 eu sou a pessoa que estou aqui com você para te acolher, você não tem obrigação de estar comigo, pode ficar se você quiser, e se você quiser ir embora, pode ir também. O que será que sobra? Quem fica, né? Que família que se constrói se não for nessa lógica, se não for nessa produção afetiva, se não for nessa produção do desejo como algo que é sempre baseado no controle, na normatividade, nas regras rígidas de uma instituição que se propõe a esse modelo, que se propõe a essa organização. E a gente também não é ingênuo, né? A gente sabe que o projeto de família, como um todo, ele não nasce agora, não é uma coisa recente. E também pensar que, agora, assim, no nosso contexto atual, pensar o que que é isso que a gente tanto defende. Eu atendo várias pessoas, muitas pessoas trans, algumas que estão migrando para outros países e quando migram, conseguem vivenciar a sua transgeneridade. E o que mais impacta essas pessoas, apesar delas terem saído, apesar delas terem viajado para outro lugar para morar em outro estado, outro país e às vezes até outro continente, essas pessoas são marcadas muito forte quando elas precisam voltar, tipo, final de ano, para visitar suas famílias. E é sempre um momento de muito sofrimento, um sofrimento que marca esse lugar. E aí eu sei, né? Não estou dizendo que não devam fazer isso, que não devam voltar e visitar e tudo. Mas eu acho que, de modo geral, a gente faz escolhas na vida, a gente chega em lugares na nossa vivência que a gente às vezes se afasta da família, ou porque algumas pessoas se casam, ou porque algumas pessoas vão estudar longe, ou porque vão trabalhar em outro lugar e vão morar em outros lugares. E aí as coisas que ficam essas famílias que a gente quer voltar para fazer uma visita, a gente quer voltar para fazer uma visita por obrigação ou por vontade? Digamos que não tenha vontade nenhuma, que a gente fale, ah, eu prefiro não estar com a minha família. Só que aí vem aquela culpa social, aquela culpa histórica, e a gente tem medo de não voltar e não visitar. Então, se a gente tem a nossa culpa, o nosso medo de não voltar e magoar essa família, se a gente está voltando só por obrigação, se a gente vai lá porque não quero deixar tal pessoa magoada, mas não tem vontade de permanecer naquele lugar, o que que a gente está fazendo? O que que a gente está construindo de verdade? O que que a gente está produzindo como um lugar de afeto, como um lugar de cuidado? Que a gente está insistindo, talvez, em chamar de família. Por que que a gente chama de família um lugar que temos o dever de permanecer e não poder permanecer por uma vontade? Eu não sei como que é para você que me escuta, a sua relação com a sua família. Porque, e assim, família não é uma coisa generalizada, né? Tem gente que vai considerar família só como aquela família nuclear. Os genitores, né? Pai e mãe nessa lógica, e irmãos, irmãs e etc. Não vai considerar família como tias, tios, avós, etc. e assim por diante. Mas, independente de qual seja esse núcleo, qual seja esse lugar que a gente chama de família, a pergunta que fica é: a gente pode não visitar? A gente pode
não se aproximar dessa família. A gente pode falar assim: ah, eu não sei se eu devo ir, o que que eu faço, porque eu não quero gerar um climão. Gente, eu posso ser muito radical, mas eu tenho a seguinte coisa. Se você não quer visitar, se você não tem vontade de visitar, se você não está indo ali para construir vínculos, construir narrativas, compartilhar o afeto, compartilhar o cuidado, compartilhar, não é doar, não é exigir, é compartilhar de uma forma mútua, de uma forma recíproca. E lembrando, reciprocidade não é igualdade nas ações. Reciprocidade é o desejo de compartilhar numa mutualidade as coisas. Quando eu falo compartilhar na mutualidade, é que as partes ofereçam coisas que podem oferecer juntas. Então, o que que é algo que acontece mutuamente? Por exemplo, quando uma pessoa oferece carinho, afeto e cuidado, e a outra pessoa retribui com carinho, afeto e cuidado. E observe, eu não disse que uma pessoa oferece carinho, afeto e cuidado de um jeito e a outra pessoa tem que oferecer carinho, afeto e cuidado, no mínimo, do mesmo jeito. Eu não estou falando isso. Cada pessoa, cada universo, cada modo de aprendizado, de ser e de estar no mundo, caminha por um lugar. Caminha de um jeito, tem a sua construção afetiva, tem a sua construção do desejo, e aí cada pessoa vai retribuir nessa reciprocidade, nessa mutualidade, nessa troca, nesse vínculo, vai retribuir como pode. Eu tenho um jeito de expressar meus afetos, meus desejos e meus cuidados, uma outra pessoa tem um outro jeito, e quando a gente faz isso com vontade, mutuamente, com desejo, com implicação naquela relação, a gente está sendo, pelo menos aí, de alguma forma recíproca. Então, não entrar nesse lugar também, né? De que eu fiz uma coisa por você e você tem que fazer a mesma por mim. Porque talvez eu também nessa confusão do que é reciprocidade, do que é doar carinho, afeto, amor, cuidado, que a família se apropria numa inversão lógica para transformar isso em culpa. Uma família que te diz, né, como a gente falou aqui nos exemplos iniciais, que eu fiz tudo por você, que você não vai me decepcionar, né? Eu fiz tudo por você por qual motivo? Eu fiz tudo por você por que razão? Porque você me exigiu? Porque você me obrigou? Ou porque eu quis fazer? Porque aí a gente entra num outro ponto, né? E eu vou falar disso no próximo bloco. A sociedade constrói uma família que vai cobrar de determinados corpos uma ação, e aí é como se essa ação que a sociedade cobra e impõe fosse uma ação cujo pagamento dessa ação reincidisse sobre quem? Sobre filhos, sobre as pessoas da família que tem que pagar uma dívida, uma conta e um contrato que quem fez isso foi o sistema, o colonialismo. Esse lugar de eu fiz tudo por você, você me deve isso, aquilo. Quando eu me casei, e eu me casei em 2013, eu lembro muito bem. Eu e a pessoa com quem eu me casei sempre fomos pessoas independentes, assim, da família. A outra pessoa, bem menos. A outra pessoa era uma pessoa muito mais ligada à família, muito mais voltada à noção de família. Eu, desde a minha adolescência, eu tinha consciência de que família não era uma obrigação. Isso por quê? Abrindo um parênteses. Isso porque desde muito nova, mas desde muito novinha mesmo, a minha família sempre foi um grande campo onde a gente recebia pessoas da família, recebia pessoas que vinham da Bahia, porque eu sou da Bahia, né? E viemos para São Paulo, eu era muito nova. E aí, aqui em São Paulo, a minha família sempre foi aquele ponto onde recebia pessoas que estavam vindo de uma imigração para se assentar em outros lugares. Então, várias pessoas que vinham, por exemplo, da Bahia, ficavam uns dias na minha casa, passavam um período assim na minha casa, enquanto se estabeleciam tias, tios, primes e etc. E a grande coisa era, parece que minha família se sentia culpada se não fizesse isso, porque a gente tinha um lugar para receber e não recebia, era como se a gente fizesse errado. Só que, desde sempre, não é que tem um exemplo ou outro que escapa, não. Desde sempre, e foram muitos exemplos. Minha família é muito grande. As pessoas iam na minha casa, assim, na casa da minha família, ficavam ali o tempo que precisavam, não se preocupavam com contas, com comida e etc. E olha que a gente não era pessoas ricas, né? A gente tinha, morava de aluguel, passava dificuldades,
mas sempre com essa culpa cristã e social de que nós temos que cuidar o máximo que pode, e às vezes tirava assim da própria boca para poder alimentar o conjunto, né? Isso é uma coisa boa que eu aprendi de comunidade que a gente pode ajudar. Mas eu percebia também que a gente fazia tudo isso e no final das contas essas pessoas era quase de um modo parasitário iam embora. Não existia mutualidade, não existia cumplicidade, não é nem cumplicidade, nem gosto dessa palavra, mas veio no ato falho. Não existia companheirismo, uma mutualidade da troca, do convívio, etc. E as pessoas iam embora. E eu observava isso desde muito nova, porque a autista da mente inquieta não para um segundo quieta e não para um segundo ali nas coisas, fica só olhando, observando, percebendo, criticando certos assuntos. E eu via que o que se chamava de família era um campo onde a gente agia muito mais por culpa. Porque se fosse para agir por lógica, racionalidade, ou então por uma coisa mais concreta, era fácil fazer as contas. Só meu pai trabalhava nessa época para sustentar 6 crianças, com a minha mãe, 7 pessoas, uma casa com 8 pessoas, pagando aluguel, trabalhando o dia inteiro, fazendo mil e uma coisas. Não tinha como, não tinha espaço, não tinha renda para a gente receber mais pessoas. Mas aquela famosa coisa, ai, você vai negar ajuda, você vai negar um prato de comida, você vai negar isso e aquilo. E nessa lógica culpabilista de não negar nada para ninguém, a gente negava paz, a gente negava tranquilidade para nossa própria família. Tanto que eram vários domingos que a casa estava cheia, lotada, com tanta gente. Isso eu acho que dificultava, inclusive, a atenção, a presença ali entre meu pai, minha mãe e os filhos, porque estava sempre resolvendo o problema dos outros. Então, desde muito nova, eu cresço nesse ambiente acreditando que família não existe. O que estavam chamando de família ali, naquele contexto, não era bem uma família. Era um, sei lá, uma rede de auxílios, auxílios de imigração, algo assim, que eu acho super válida, mas e onde fica a reciprocidade, né? Não tinha. Era tudo movimentado pela culpa, movimentado pelo eu tenho que fazer. E aí, quando eu tenho que fazer, é uma regra, a gente não aprende por limites. E é trágico a gente não aprender por limite nas coisas, porque não é sobre não poder ajudar, é sobre a gente falar quais são os meus limites para poder ajudar. E isso a minha família não construiu. Daí que eu cresci e minha mãe sempre disse: Andreone, eu sei que você não acredita em família. Ela fala isso desde que eu era adolescente. Eu sei que você não acredita em família, mas. E aí eu fui criando esse lugar de independência. O que eu queria fazer, eu tinha que fazer. Minha família ficou sabendo quando eu terminei o ensino médio e fui trabalhar no hospital veterinário. Minha família ficou sabendo que eu prestei biologia quando eu passei. Quando eu entrei em biologia, ficou sabendo que eu entrei no mestrado, ficou sabendo que eu ia casar, porque era um espaço onde eu queria ter trocas com quem realmente queria saber de mim. E aí o tempo passa e eu sou essa pessoa um pouco mais independente. Pois bem, fechando esse parêntese gigantesco, quando eu me casei, eu já tinha, né, por tudo isso que eu já falei, esse lugar de querer construir uma independência e um lugar de afeto que fosse baseado no acolhimento, e eu odiava quando pessoas jogavam coisas na cara, principalmente coisas do tipo, nossa, eu fiz isso por você e você nunca retribuiu, porque apesar de tudo, na minha família não tinha isso, meu pai e minha mãe não tinha essa coisa, tipo, eu saí da casa dos meus pais para vir aqui passar fome, não teve isso, pelo menos eu não escutei, e eu não admitia que as pessoas viessem cobrar uma coisa que elas diziam que era por amor. Esse sempre foi o ponto, assim, de quebra para mim. Quando uma pessoa vem me cobrar um afeto, um amor e um desejo que ela quis me dar e que eu não exigi, eu já encaro que aquilo tudo foi uma falsidade, foi um golpe de culpa. É desde muito cedo, né, essas minhas reflexões. E aí, quando eu casei, a gente não tinha máquina de lavar. A gente lavava a roupa, porque a mãe da pessoa com quem eu me casei era uma pessoa super protetiva, protecionista, e eu não gosto dessas coisas, eu gosto de ter a minha autonomia. Mas, como a gente não tinha máquina de lavar, a gente aceitava que lavasse na máquina que essa sogra tinha. E às vezes ela queria ela mesma lavar as coisas na máquina dela, e etc, etc. E tudo bem. Foi assim por uns meses, poucos meses. E aí teve um momento
que a gente morava três famílias no mesmo quintal, né? Eu e a pessoa com quem eu casei, a minha sogra e meu sogro embaixo, e meu cunhado e minha cunhada na parte da frente. E aí teve um dia que a gente foi dividir conta de luz, porque veio a conta de luz um pouquinho mais alta e tudo mais. E aí eu sei que essa sogra ficou assim, um pouco incomodada e chateada pelo jeito que a gente dividiu as contas, sendo que a gente estava dividindo pelo que era a conta certa, né? E aí essa sogra chega na gente e fala assim: Nossa, eu sempre fiz tudo por vocês. A gente sempre fez tudo por vocês e agora vocês estão falando que a gente está gastando assim, assim, assim. Não sei exatamente se foi esse o teor, né? Mas foi nesse sentido, com certeza. E aí ela lança a coisa para mim e para a pessoa com quem eu era casada, dizendo a seguinte coisa: é, e ainda, eu sempre fiz tudo por vocês, eu lavo a roupa de vocês, eu estendo a roupa de vocês, eu pego a roupa e entrego para vocês, e vocês não podem ter esse cuidado, essa consideração com a gente. Na hora, aquilo me subiu assim um sangue do tipo, eu nunca te pedi isso. Eu não falei. Eu gosto de fazer, eu não gosto muito só de falar, não. Mas nesse dia eu não falei. Eu falei na minha cabeça, né? O que eu senti foi, gente, que mulher ordinária, como a gente fala da Bahia. Eu nunca pedi nada pra você, eu nunca te exigi que fizesse nada. Você quis lavar as roupas, a gente falou, a gente lava. Você quis lavar. Você quis fazer. Você quis manter esse lugar. E agora vem você e vem jogar na minha cara e na cara da pessoa com quem eu me casei, que é sua filha, que a gente tá te usando e não tá retribuindo. Gente, não passou 5 minutos. A gente tava na casa de baixo, aí eu olhei assim com aquele olhar que a gente sabe comunicar só por olhar, né? E a gente tinha uma sintonia muito boa. A gente se olhou assim e subiu. A gente já subiu e fez o que a gente deveria ter feito há muito tempo. A gente entrou no site das Casas Bahia, olhou uma máquina de lavar do jeito que a gente queria e falou: vamos pegar aquela economia que estava separada para uma outra coisa que a gente não podia gastar, mas que a gente vai precisar, e vamos comprar a nossa máquina, vamos comprar a nossa forma de viver, a nossa vida. E a gente não falou nada para ninguém. Compramos a máquina, chegou a máquina, colocamos lá e falamos obrigada pelo seu cuidado, mas agora a gente vai fazer lavar nossa própria roupa. E aí a gente lavou nossa própria roupa, nosso cuidado e tal. E parece uma coisa simples, né? Parece uma coisa bobinha. Ai, Andrani, vai, que problema de perrengue chique. Mas o que eu quero que esse exemplo situe é que o que estão chamando de afeto, o que estão chamando de amor, o que estão chamando de cuidado, o que estão chamando de uma série de coisas, na verdade é uma produção de como se fosse um fundo de investimento. E esse fundo de investimento vai ser cobrado. Ele vai ser jogado na sua cara, porque não é feito inteiramente por afeto, desejo e por permanência. É feito para te cobrar um favor, te cobrar um dever, te cobrar um devir. E eu fico pensando nisso, né? Que relações a gente está construindo e que peso e que influência essas relações têm na nossa vida. Vale para a família? Vale para a família, mas vale para qualquer relação. Quando você faz algo por alguém, você faz num lugar de um investimento afetivo, num sentido capitalista, é porque você vai querer cobrar de volta com juros. Isso não é afeto. Ou melhor, isso não é um afeto que constrói relacionamentos que são mais fluidos. Isso é um afeto negativo. Isso é um afeto que vai te colocar numa lógica muito capitalista, onde você não aprende a fazer qualquer coisa que não seja pedindo algo em troca, que não seja cobrando, que não seja exigindo, que não seja, de repente, tendo que ter uma retribuição obrigatória da expectativa. Eu acho isso adoecedor, tanto para quem opera na lógica de sempre esperar algo em troca, mas na lógica de quem é a pessoa que vai ter que retribuir, porque a gente nunca está se afetando ali de um jeito gostoso. É sempre um dever, é sempre uma dívida. Então, se a família entra nesse lugar de dívida, se a família entra nesse lugar, por exemplo, de uma chantagem afetiva, doações, apoios e ajudas se transformando numa moeda de troca e ainda fala coisas, né? Se não fosse por mim, você não estaria aqui. O que a gente vê é a culpa como um mecanismo de dívida simbólica. E é uma dívida que qual é o objetivo da produção dessa dívida? Impedir rupturas.
impedir que a gente construa afetos livres. Se não fosse por mim, você não teria terminado seus estudos. O carro, né, para quem é pessoa rica, o carro que o pai deu, ele é lembrado a cada briga como uma prova de uma ingratidão. A mãe que vai cobrar, o pai que vai cobrar, a avó, tio, etc. Uma presença constante, porque te ajudou quando você mais precisava. Isso para mim é tão grave. Eu te ajudei quando você mais precisava. Eu te pedi? Eu te pedi para me ajudar? Você me ajudou por quê? Não que eu não possa ter gratidão só porque uma pessoa me ajudou sem eu pedir, tá? Não é disso que eu tô falando, não. Eu acho que a gente não precisa sempre ter que pedir coisas, as pessoas nos ajudarem. Mas quando a pessoa vem nessa chave da culpa, eu jogo na cara, eu falo, eu não te pedi. Eu não te pedi. Aí a pessoa vem e fala, eu abri mão da minha vida por você, agora é sua vez. Eu não pedi, não. Eu não te exigi nada disso. Você sequer me comunicou que estava abrindo mão da sua vida e que depois seria minha vez. Você me deu esse direito da escolha, né? Aquele apoio financeiro de pessoas da família e outras relações que se transformam numa vigilância sobre as suas escolhas de vida, só porque te ajudou em algum ponto, quer saber o que você está fazendo da sua vida, como você está escolhendo cada coisa. Quando você precisou, eu estava lá. E agora? As pessoas transformam em mercado, vocês entendem? Um produto. E é isso, gente. Como que a gente está se relacionando com família? E para mim o ponto mais interessante também, entre outros, é como que a gente também está percebendo essas dinâmicas que são cobranças que não são baseadas numa coisa assim de uma liberdade, uma forma de se expressar abertamente. Não, eu vou te escutar e vou te cobrar minha escuta. Eu estou presente e vou te cobrar presença. Eu queria pensar melhor, sabe, essas coisas entre a gente. Eu queria pensar melhor o modo como a gente consegue relacionar a nossa noção de família como algo que é desobrigado. Desobrigado. A gente não tem que ter família como base da nossa vida. E a frase mais fofinha que a gente escuta por aí é que família é base de tudo, família é tudo pra gente. Pra mim não é. Para mim, a família ela pode ser uma base, mas ela não é definitivamente uma base de tudo e de nada. A família que se constrói nesse lugar capitalista, ela é um projeto bem sucedido do colonialismo afetivo. É um projeto bem sucedido da colonização dos afetos que encontra nessa família, nesse modelo tradicional de família, uma base de sustentação e de reprodução das suas dinâmicas dolorosas. E é por isso que a gente precisa entender, então, não de uma forma tão profunda, que não é o objetivo de hoje aqui, mas pensar como que a família se instituiu nessa lógica de produção que colonizou o nosso desejo, que colonizou a construção do afeto, do amor, e como que isso se reflete nas neuroses que a gente vê. A família é uma produtora de neurose, a família é uma produtora de coisas que podem ser adoecedoras, e aí a gente vai conversar. Vem lá comigo conversar sobre isso? E aqui cabe a gente pensar a família como essa coisa que não é natural. Não é natural. Se a gente fosse pensar como as pessoas gostam de fazer essa falácia naturalista, né, de comparar animais com seres humanos, na natureza, a maioria das espécies não são constituídas no âmbito familiar ou então social. A sociedade não é nuclear, vamos chamar assim, né? Se quisessem pegar esses argumentos patifes, mas pensando só em nossas famílias, nos nossos contextos, a origem da família é uma origem política. A família nunca foi natural. Por mais que não tivesse ninguém nos seus castelos planejando de modo totalmente arquitetônico, com projetos e tudo, ela foi se desenhando a partir de uma intencionalidade também. Ela foi pensada, moldada, arquitetada ao longo dos tempos, desde a antiguidade clássica, já estava a serviço do Estado e da propriedade privada. Do Estado e da propriedade privada como algo que sustenta, que mantém, que faz a manutenção desse lugar, que faz a manutenção de uma forma de ser que deve inevitavelmente constituir no que se chama de família. Em perspectiva, né, das filosofias ocidentais de que a Grécia é o berço da humanidade, é o berço do roubo, né?
A Grécia roubou todos os conhecimentos egípcios e fez de conta que acordaram num dia na Ágora e tiveram essas ideias todas, mas não mencionam que roubaram. Mas as pessoas gostam de falar da Grécia, da polis, da cidade, etc. Mas a própria polis grega, como mostram alguns historiadores, elas se erguiam sobre os oikos, a casa como célula mínima do poder. Não era necessariamente sobre afeto, mas sobre uma ordem e, sobretudo, uma ordem da linhagem. Uma linhagem que ela é patriarcal, patrimonial e masculina cisgênera. Na época não tinha esse nome, né? Mas eu estou nomeando assim. Porque era uma lógica de uma propriedade que passava pelo homem livre. O homem que tinha um direito sobre as coisas, aquele que podia atuar na política. Porque a mulher, como Aristóteles vai dizer, né, tinha a natureza de homem livre, a natureza de mulher e a natureza de escravo. Não é nem de escravizado, é escravo. E aí, nessas coisas gregas, nessas greguices, as pessoas, a instituição colocava que existia uma hierarquia dada, quase que naturalizada, essencial. O que se mostra, como a gente vê muito hoje ainda, né, nessa lógica de poder a partir do patriarcado. A família é uma construção patriarcal do Ocidente. Ah, é porque em outros lugares tem família, tem linhagem, tem tradição, mas não funciona na mesma lógica ocidental. E acho bom a gente fazer essas diferenciações, né? E psicanálise nos ajuda a pensar nisso também, né? Quando vai postular coisas do tipo que o nascimento do sujeito em um campo, ele já é estruturado. O desejo não é livre nesse campo estruturado porque ele é organizado por interditos, por heranças simbólicas e concretas, por lugares de fala. O pai da horda primitiva, né, em Freud, eu acho que é a metáfora de um poder absoluto que se repete na forma de uma família normativa tal qual a gente vê hoje. E aí, com o colonialismo, esse modelo não só se repetiu, como ele se propôs universal. Ele propôs que esse modelo colonialista, branco, europeu, eurocêntrico, fosse um modelo que deveria ser aplicado para todas as famílias. E o que, que isso implica? Implica que, se ele é universal, ele deve ser imposto sobre as outras famílias. E se ele deve ser imposto sobre as outras famílias, a coisa que a gente vai perceber é que famílias negras foram despedaçadas pela escravidão, povos indígenas tiveram seus modos comunitários de cuidados criminalizados, tornados pecados, tornados como uma lógica que deveria ser limpa e purificada. O modo como pessoas indígenas e africanas e pessoas de outros lugares que não da Europa se relacionavam eram modos sujos. E esses modos deveriam ser limpos, purificados e ajustados. Tudo isso porque o colonialismo quer universalizar o modo de produção dessa família, desse grande pai, dessa grande mãe. E a gente vai estudar antropologias, né, para quem viu, por exemplo, na aula passada, para quem viu no episódio passado sobre culpa sexual, a gente vai ver que, de acordo com a antropologia, haviam várias redes familiares extensas, formas plurais de parentesco e de trocas e etc., onde o cuidado ele era difuso e compartilhado. Mas o colonialismo ele traduziu isso como um desvio, uma selvageria. E aqui entra o que eu tenho elaborado nas minhas obras. O colonialismo não apenas mata corpos. Quando ele não faz isso logo de cara, nos seus eugenismos, nos seus genocídios, ele organiza as subjetividades. A família colonialista, ela é um dispositivo. A família colonialista é um dispositivo. Ela infiltra o Estado dentro da casa e a casa dentro do Estado, né? E ela organiza e ela impõe um modelo relacional que a gente pode chamar de monogamia. Ela impõe uma herança, ela impõe uma obediência. E aí, de novo, se a gente recorre, por exemplo, para pensar algumas coisas, né? A psicanálise vai meio que nos mostrar, como se a gente quiser pensar por essa via, como a culpa, ela também é uma marca do superego. Essa instância, né, controladora do nosso aparelho psíquico, superego, mas esse superego não se forma no vazio. Ele não se forma do nada. Ele se alimenta de instituições e parece, assim, eu poderia arriscar o palpite que a família é uma grande usina, é uma grande instituição que alimenta a produção
e a manutenção, pelo menos, ou no mínimo inicial, desse superego. A mãe sacrificada, o pai punitivo, o amor misturado à violência, tudo isso vai produzindo sujeitos que obedecem mais pela culpa do que pela lei. Isso quando a lei não é a própria reprodução da culpa. Na sociologia, a gente já pode ver questões como a família ser uma fábrica da moralidade ou a família ser uma incubadora da moralidade. Ela educa, mas ela também educa para caber. Ela molda, mas ela molda, por exemplo, para repetir. Por isso, neuroses, né? Ela repete de um jeito assim totalmente incontrolado às vezes. E o ponto é esse. A culpa não é acidental, não é um erro do sistema. A culpa não é um acidente, ela é o ocidente. A culpa não é um acidente, ela é o ocidente operando as suas dinâmicas produtivas. Ela é um cimento, ela é o que vai manter, né, o edifício dessa obediência de pé. E a família ela entra como esse grande símbolo que vai passando de épocas em épocas, não apenas como aquele espaço que vai dizer de onde você veio, portanto, qual que é a sua relevância social, se você tem sangue nobre, se você não tem, com quem você vive, com quem você não viveu, com quem você foi casado ou não, qual é a propriedade material e herança que essa família tem para transmitir e assim por diante. E aí no neoliberalismo essa família ela se redesenha. Não é que ela deixa de ter essas marcas, mas ela se reapropria de um novo lugar. Agora essa noção de família, onde ela era uma coisa muito mais ampla e geral, que falava sobre posições sociais relevantes, etc., ela se torna agora núcleos quebrados. Núcleos que a gente pode chamar, pensando aqui em Melanie Klein, né, quase que núcleos esquizoparanoides. Tão reparados ali, tão quebrados, tão colocados cada um no seu canto, e cada núcleo vai ter que ser autônomo. Cada núcleo vai ter que ser pensado dentro de si uma funcionalidade exemplar. A família ela se torna agora um lugar onde você precisa demonstrar que você deu certo. Por mais que tenha famílias diversas, famílias modernas, ainda existe uma lógica em que a família ela passa não só a representar essa lógica capitalista no sentido de que o seu nome te informa sobre a sua posse. Ela, como ela precisa se expandir e capturar maior número de pessoas, ela precisa estar para além de quanto de herança essa pessoa tem. A maior parte da população não é uma parte rica, né? Mas ela precisa, a família precisa capturar todas as partes, já que a mão de obra ela é indispensável para o sistema. Então, o que que acontece? A família se torna um grande exemplo de que você atingiu seus patamares na sua vida. E ela continua sendo um espaço de captura. A psicologia vai mostrar para gente, a partir de vários estudos, e não faltam estudos para isso. Na clínica eu vejo o efeito, e eu comentei no primeiro bloco, né? Eu vejo o efeito da família na produção de ansiedade, na numa exacerbação dos sentimentos de depressão, um sentimento assim constante de fracasso, de impotência, ao mesmo passo, né, que a família teria um potencial muito grande para poder colocar uma pessoa para cima, animar essa pessoa, caso essa família ela seja vista como um campo fetivo de acolhimento, a família também produz uma centena de sofrimentos nos corpos. E por quê? Porque agora a cobrança não é apenas para obedecer ao pai ou à religião. A cobrança, como eu dei pistas aqui, ela é de performar uma felicidade, exibir o sucesso. Você tem que exibir que você venceu. Sustentar o ideal de família perfeita no consumo, nas redes, na sociedade, tá para além de você realizar o seu desejo por um desejo que você quer construir um lar com pessoas que você ama. Mais do que isso, é um desejo quase inconsciente em algumas instâncias, de tanto que ele movimenta o comportamento involuntariamente, que ele passa a ser o ponto de vista do desejo desejado. Como Alexandre Koyev, né, disse ali, que é um introdutor do pensamento de Hegel, Alexandre Koyev vai dizer assim que a história da humanidade é a história dos desejos desejados. E eu acho essa frase particularmente muito interessante.
Em um outro texto de Anderson Aparecido Lima da Silva, que se chama Koyev, Lacan e a Formação do Eu, Anderson vai dizer assim, né? Contudo, para que esse rebanho possa ser uma sociedade, isto é, se humanize, é preciso que seus membros encontrem no desejo do outro o objeto do seu próprio desejo, levado à radicalidade de que suas consequências, o desejo que busca até mesmo um objeto natural, somente é humano na medida em que é mediatizado pelo desejo de outrem dirigido ao mesmo objeto, isso é, o que se deseja no objeto não é exatamente o desejo do objeto per se, mas os desejos intencionados a tal objeto. Assim, assinala Koyev, um objeto perfeitamente inútil do ponto de vista biológico, como uma condecoração ou a bandeira do inimigo, pode ser desejado porque é objeto de outros desejos. Portanto, no caso humano, não se deseja objetos, apenas desejos. E daí que vem a frase, né? A história humana é a história dos desejos desejados. E aí a família, ela é posicionada nesse sistema colonialista, sobretudo neoliberal, como esse grande núcleo de um desejo, como esse grande núcleo de um desejo que é desejado socialmente. E por que ele é um desejo desejado socialmente? Porque ele é um desejo que participa do conjunto de desejos que são desejados na nossa sociedade, a gente também passa a desejar essas formas. A gente passa a desejar que a gente também sejamos pessoas bem-sucedidas, que sejamos pessoas ali que vamos construir o nosso afeto, o nosso lugar, a partir de ter uma família. Tanto que se acredita muito hoje em dia, né, há muito tempo, na verdade, acredita-se muito que, eu não sei se eu venci na vida, eu não sei qual é o meu objetivo de vida, eu não sei se eu vou dar certo, por quê? Não achei alguém para me relacionar, não casei com ninguém, não formei família, não deixei descendentes, etc, etc, etc. E aí a gente fica pensando, por que que isso tem que ser desse jeito, né? Por quem foi que disse, e muita gente disse, que a família é o nosso único jeito de existir no mundo? Caso a gente queira ressignificar a noção de família, eu acho super válido. Mas a família, signo, família, como é posta hoje em dia, ainda é uma família heterossexual, monogâmica. Quando se fala família, quando se defende um Brasil e uma família, quando se cuida da família, a família não é trans. A família não é negra, a família não é pobre, a família não é indígena, a família não é amarela, a família é branca, ela é heterossexual ou no mínimo heteronormativa, ela é cisgênera, porque família ainda é sinônimo de reprodução. E aí o colonialismo vai fincando as suas construções a partir de uma entidade família como algo que está inserido na economia, na política, na educação, na religião, aquela frase bíblica que fala: e deixará então o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão dois corpos numa só carne. Isso me lembra um filme chamado Together, que é desse ano, recomendo que vocês assistam, porque o filme é babado, para mostrar como que essa frase pode ser transformada em um filme e fica terrível, tenso, assistam, vocês vão gostar talvez. E aí que entra, né, esse tal do amor romântico, porque amor romântico não é só entre duas pessoinhas que estão ali se amando afetivo sexualmente. O amor romântico ele fortalece, inclusive, a própria noção de família, né? Não como poesia que nos faz querer desejar um afeto mais fluido, mais suave, não, ele entra como uma engrenagem de poder. A sociologia feminista já nos mostra isso também, né? O amor romântico naturaliza o sacrifício das mulheres. Ele vai produzir essa noção de uma não monogamia compulsória, vai sustentar que a promessa de completude, pensando nesse lugar, né, de que é uma promessa de que você vai ser uma pessoa completa, ela se forma a partir da sujeição. E que essa própria promessa, ela tem uma forma de sujeição. A gente vê nos casos de psicologia como que isso adoece, o amor virando prisão, o ciúme, a exclusividade sendo confundidos como cuidado. E amor romântico, ele é gêmeo da família colonialista.
eles se reforçam na mesma lógica. Fala sobre um desejo controlado, sobre uma exclusividade que é imposta e sempre a repetição do mesmo roteiro. Você deve ceder a si para caber. Você deve cortar-se em várias partes para caber naquela diagramação de um amor romântico que é uma exigência básica da família tradicional. Então, a família tradicional e monogâmica é essa família que constitui, a partir das suas lógicas e das suas ferramentas, o amor adoecido, o amor levado em última instância ao sacrifício. Ele precisa ser colocado sob um regime de prova, um regime de punição, um regime de repressão, para que a partir daí seja validado. E uma família, ela é mais família na medida em que ela enfrenta as dificuldades juntas, em que ninguém se afasta, ninguém solta ninguém, e às vezes por uma culpa essa família se mantém. A religião é uma grande coisa que vai fazer isso funcionar bem. É um verniz, é o selo de santidade. As igrejas, principalmente as igrejas católicas, mas hoje em dia, com as transformações neoliberais, as igrejas pentecostais, igrejas neopentecostais, as igrejas evangélicas, se a gente quiser colocar dentro desse grande grupo, essas são instituições em que elas transformaram e transformam a família em altar. Qualquer tentativa de fuga desse altar se torna um pecado. A teologia colonialista, evangélica, uniu fé e patriarcado assim de um jeito assim, uma fusão que é profunda. E aí transforma a desigualdade em destino, violência em disciplina, o silenciamento em virtude. Isso atravessa a nossa produção inconsciente do desejo, do afeto, porque a fé, quando ela é capturada, quando o afeto é capturado no sentido de fé, o afeto, não fala sobre o intelecto, não apenas fala ao nosso intelecto, né? Fala para o nosso corpo, fala para o nosso desejo, fala para o nosso medo. As instituições religiosas, elas entram nesse campo e fortalecer também uma coisa que eu comento no vídeo anterior sobre culpa sexual, do sexo no campo funcional. A funcionalidade do sexo, né? O funcionalismo sexual que institui que esse lugar de funcionalidade do sexo é reprodução. E se ele é um lugar de reprodução, é importante que exista na construção social uma lógica que vai dizer qual é o corpo que reproduz. E isso a medicina, a psiquiatria, a biologia, quando usada nesses campos, diferenciam corpos entre aqueles que reproduzem ou não. Aí tem até os nomes, né? Aparelhos genitais. Por que genitais? Por que as genitálias? Porque genital vem de gene, esse lugar de geração, de produção. Então, os genitais são órgãos do corpo que são considerados como destinados ao controle da reprodução. Ao controle, eu digo, de um estado, de um saber, de uma biomedicina, de um biopoder para a reprodução. Então, tem toda uma lógica de uma construção, uma produção do corpo, uma produção do desejo, do comportamento, das funções fisiológicas, como coisas que encaminham para aquele lugar de reproduzir-se sexualmente, né? Só que não adianta só dizer qual é o corpo que reproduz e nomear esse corpo como homem e como mulher. É preciso demarcar as diferenças, sobretudo a diferença no desejo. E essa diferença no desejo, ela é tão importante que essa diferença do desejo vai dizer, inclusive, que o homem deve desejar a mulher e a mulher desejar o homem nessa heterossexualidade compulsória. O Chico Uriel é uma pessoa que vai falar disso, Monique Wittig e outras autorias vão pensar nesse ponto, assim como Adrienne Rich também pensou sobre isso quando postulou as suas ideias sobre heterossexualidade compulsória, como a heterossexualidade não sendo um regime de orientação sexual. Não é um regime de desejo sexual e pronto. A heterossexualidade é um regime de governabilidade. Às vezes eu falo as palavras que vêm na cabeça e quando eu estou dizendo ali, eu esqueço, mas é isso. A heterossexualidade é um regime de governo, um sistema de governos do desejo, da reprodução, de como que cada corpo vai se organizando para desejar um ao outro, de um modo que esse desejo produza a reprodução sexual. E aí a gente tem a cis-heteronormatividade, né? A cisgeneridade, o cissexismo, produzindo corpos sexuados com suas respectivas diferenças e classificando entre homens e mulheres,
A heterossexualidade como essa instituição de governar e que governa o desejo, dizendo quem se deseja, quem tem que se desejar o quê. Homens desejam mulheres e mulheres desejam homens, na lógica cisgênera, obviamente. E a partir daí, esse desejo ele vai ser instituído de uma outra forma, que aí a gente tem que pensar sobre isso também. Porque nessa toada, né, dos sistemas que vão organizando corpos, que vão organizando desejos e ordenando cada uma dessas organizações, a gente vai ter cissexismo ou cisgeneridade, heterossexismo ou heterossexualidade compulsória, mas eles se organizam a partir de uma coisa chamada família. Como a gente viu, família vai surgir no momento ainda como uma lógica de poder, de transmissão de bens, transmissão de heranças, transmissão de valores econômicos que não necessariamente falam sobre amor e afeto, não é sobre o amor e sobre o afeto, mas ainda é sobre transmissão de herança que envolve a sujeição ou a violência contra mulheres, né? E o domínio do patriarcado, do masculino cisgênero sobre as mulheres. Então, se a gente tem, depois do cissexismo, do heterossexismo, a família como esse núcleo que reúne estes corpos numa lógica política, econômica, religiosa, né? Quem quiser ler Michel Foucault, A História da Sexualidade 4, Confissões da Carne, ali tem toda uma lógica de como que a família vai instituindo como esse grande lugar, a família, sobretudo cristã, atuando nesse lugar de regulação do desejo da outra pessoa também. E é daí que surge uma outra instituição que vai atuar nesse quarteto de organização que não se fecha em si, né? Mas que é a monogamia. A monogamia é essa instituição, a monogamia é essa performatividade que vai colocar o controle do desejo, o controle dos corpos, da performance, a regulação mais completa de como que esse desejo pode funcionar numa sociedade sem que ele seja considerado doente. Em seu livro Negritude e Não Monogamia, As Micropolíticas do Amor, Juan Fernandes, que foi com quem eu escrevi o meu livro também, né? A gente escreveu juntos o livro Não Monogamia, Trânsitos entre Raça, Gênero e Sexualidade. Ele vai dizer uma coisa importante. Quem não leu ainda, recomendo ali o livro de Juan Fernandes, Negritude e Não Monogamia. E Juan vai dizer a seguinte coisa, né? A monogamia antecede a era moderna, sendo consequência da invenção da propriedade privada e um dos pilares da objetificação e subordinação das mulheres no Ocidente. Essa instituição familiar ocidental sobre o modo de produção capitalista, associando o casamento monogâmico a uma estrutura econômica específica da sociedade europeia. A monogamia é uma criação histórica, fortalecida na transição para a sociedade patriarcal. Com a Revolução Agrícola e Pecuária, há mais de 10 mil anos, as famílias passaram a se estabelecer em uma terra fixa, chamada de propriedade privada. Com a propriedade das terras estabelecidas, surge a necessidade de se passar herança da posse para os legítimos herdeiros, os filhos do dono da terra. E aí a gente pode pensar, né, em várias mudanças institucionais e sociais que vão acontecer dentro da proposta de família quando a monogamia vai se instituindo, que são aquelas questões de influência da religião cristã na vida pessoal, o desenvolvimento da união ou do casamento consensual em oposição ao que a gente entendeu por tanto tempo, né, que é o casamento decidido pela pessoa, aquele casamento escolhido, arranjado. O Renascimento e a Reforma, ou o Renascimento, a Reforma Protestante e a Revolução Industrial, eles vão implicar mudanças profundas no conceito de família. E os sistemas de parentescos, que são infinitamente diversos e variáveis, eles vão implicar uma distribuição de poder. Então, eles servem não apenas, né, para regular ou para organizar a vida econômica, política, religiosa, mas sim, ou talvez principalmente, se a gente quiser chamar assim, para pensar uma vida econômica, política e regulamentar descendência e aliança. Hoje em dia, talvez essa lógica profunda esteja um pouco mais longe, mas ainda assim, ele quer regulamentar o desejo das pessoas. Então a gente não só vive numa sociedade, como a gente tem que produzir a sociedade de modo a poder viver nela. Isso é a monogamia.
A monogamia, ela tá além do casal, ela não é sobre exclusividade sexual, necessariamente, porque monogâmicos traem, é sobre uma exclusividade afetiva. Ela tem ali todo um exercício da remoção, né, o exercício da contenção do desejo, uma incompreensão do desejo das emoções, porque ela vai operando tanto na base da culpa, que as pessoas nem pensam mais, nem têm que realizar pensamentos sobre como que isso funciona. E eu queria convidar vocês para pensar, tá, então se a família é toda essa lógica, se a família está nesse momento, o que que a gente faz então? Né? Como que a gente vive isso tudo? E é por isso que eu falo que questionar a família não é destruir o afeto. Às vezes é você libertar o afeto dessa prisão colonialista. Quando a gente diz não para a família, essa família que eu estou falando aqui esse tempo todo, a gente está ali construindo outros modos de viver. A gente está construindo outras formas de produzir afeto, de produzir desejo, de produzir uma vivência que não tenha que ser baseada na culpa. A culpa institui a família. E é isso que eu preciso que vocês pensem. Como que a gente vai defender um projeto colonialista chamado família se a gente está tentando criticar o próprio colonialismo? Então vai pensar nessa lógica que uma família de verdade é homem, mulher e filhos, tudo fora disso vai virar um desvio. A patologização do desejo está aí para demarcar quais são esses corpos dignos ou não de receber uma atenção básica primária ou não. Ah, é uma família, mas a família de dois homens, de duas mulheres, de duas travestis, de travesti com uma pessoa trans, com uma pessoa transmasculina, com a pessoa não binária. Que família é essa que tem quatro pessoas dizendo que são pais e mães? Eu não posso deixar que uma família de travestis, de pessoas transmasculinas, não binárias, adotem uma criança. Quem vai ser o pai? Quem vai ser a mãe? Quem vai ocupar o espaço de provedor e de educador? Quem é quem nessa história? Então, essa família produzida nessa lógica heterossexualista, ela vai ser uma família produzida para patologizar tudo que vem além disso. Pessoas negras e indígenas acusadas de não saber formar família, por não caber no modelo colonial. Quanto se fala, né, de trabalho sobre pessoas indígenas nessa época do jesuitismo, da Companhia Loyola, que vai trazer o projeto jesuíta para o Brasil para catequizar pessoas indígenas, catequizar e se abismarem com o horror que é aquela forma que eles se agrupavam. Por quê? Porque não é igual ao europeu e eles chamam de horror. A necessidade de ter que dar netos como uma forma de perpetuar a linhagem. Ah, mas não tem mais a transmissão da posse e tal. Tem. Muitas famílias, eu diria até que a maioria, ainda está nessa chave de que se você não tem crianças, você não está conseguindo fazer a sua família ir para frente. Se você não deixa descendentes, a sua família se quebra e essa família perde, você acaba com a sua herança. A maioria de pessoas que engravidam, sobretudo nos contextos mais de obediência, né, mulheres cisgêneras, que são chamadas de egoístas por não engravidarem. Às vezes elas não querem engravidar, às vezes não podem, mas quando não querem engravidar, são tidas como mulheres egoístas, materialistas, que só pensam em si, e a imposição do casamento heterossexual como único desejo legítimo. Pessoas imigrantes pressionadas a manter a honra da família frente a uma sociedade branca, pessoas imigrantes que vão ter que casar com pessoas que não podem casar com pessoas nas suas dadas regiões de imigração, porque não podem destruir a sua origem, a sua linhagem, a sua família. Ou seja, existe todo um processo eugenista, todo um processo de limpeza étnico-racial para que isso aconteça. E quando essas misturas raciais acontecem, o branco ainda é aquele campo em que ali pode existir um afeto de miscigenação com o branco, porque o branco ainda é pureza. Mas você não pode casar com uma pessoa negra e misturar tanto assim a ponto de perder a sua raça, né? Então tem todo um projeto colonialista. E aí quando a gente vai pensar, né, que esse foi muito o meu caso, de pessoas que vão romper com tradições religiosas e vão ser consideradas como traidoras da memória ancestral daquela família. Eu era uma pessoa super crente, saí da igreja, saí da cisgeneridade, saí da heterossexualidade, sou traidora. Olha o que aconteceu com a Andreone. Então, gente, como que a gente vai defender esse lugar? Como que a gente vai defender essa noção? Como a gente vai defender
esse campo onde, dentro da família, existe uma dívida infinita e esse mito do sacrifício parental. O amor ele é narrado como um sacrifício e o retorno é esperado disso tudo, o retorno que se espera é uma obediência. Então, a família não é só afeto, ela também é disciplina, ela é ordem, e a culpa é a culpa que sustenta esse poder, que mantém esse lugar nesse jeito. O mito da família nuclear e heterossexual é um projeto colonialista que exclui outras formas de vida. A gente precisa olhar para isso, entender que dentro da lógica familiar, o afeto e a ajuda vira moeda de troca, e a dívida impede a nossa autonomia. Para que eu falo tudo isso? Para vocês saírem amanhã e abandonar a família de vocês? Olha, se a família de vocês forem assim, preferia que vocês abandonassem, né? Mas às vezes a gente tem muito medo, muito receio de abandonar uma família, de desistir de uma família, porque a gente se sente dentro de uma culpa tão grande, tão profunda, que a gente não sabe nem o que fazer com isso tudo. Que é família pra gente, né? Que família é essa que você chama de família e pra quê? Por quê? Quem te prendeu nessa lógica de família? Eu espero que de alguma forma essas reflexões, esses devaneios te movimentem, né, para pensar o que te mantém nessas redes, né? Na família, essa família produzida pelo colonialismo, essa família que ela não pode ser questionada, uma família que opera muito mais pela ótica e pela lógica do dever do que do desejar, a culpa se apresenta como amor, mas é amor condicional, um amor que é posto sob condições de um lado, e dependendo do corpo que a gente está falando, é um amor que deve ser incondicional também. Ele é condicional porque ele tem várias condições para que aconteçam, vários acordos nos seus contratos, mas ele também é um amor que cobra, um amor que vigia, e para alguns corpos, principalmente para as mulheres nas relações cis-hétero, esse amor é um amor que deve ser incondicional. O amor de mãe, aquele amor que suporta tudo, que tem que suportar violência, que tem que suportar as dores, os problemas. Eu tenho um episódio, não sei qual é o número, mas é um episódio sobre famílias disfuncionais, criticando essa noção de disfuncional. O que é uma família funcional, né? E aí pensando coisas do tipo, a gente sempre escuta falar da mãe narcisista, a mãe problemática, a mãe superprotetora, nesses lugares, né? Mas tem o caso da Britney Spears. Gente, vamos pensar que Britney Spears não é o maior exemplo de todos os casos, embora um exemplo que mereça atenção, porque ocorre numa lógica também onde o corpo da mulher está sendo colocado como objeto controlado, né? Mas, em geral, a gente ouve a mãe que é super protetora, a mãe que é abusiva, a mãe que é sempre aquela que vai ser narcisista, mas e o pai? Cadê o pai narcisista? Cadê o pai isso, aquilo? Não é nem colocado sobre esse ser o papel de cuidado, de desejo, de afeto, de escuta. Vocês reparam nisso, né? Quando a gente ouve uma narrativa, uma notícia onde envolve família e o pai é o centro dessa notícia como o vilão, esse pai foi o que estuprou as crianças, esse pai foi o que prendeu a família, né? A filha e até mesmo netos, fruto desse incesto, por 22 anos, como a gente viu recentemente, pais que mantêm em cativeiro suas crianças, são os pais abusando e fazendo isso que o colonialismo já instituiu desde muito tempo, que é o domínio do corpo da mulher. Domínio do corpo que não é o cis hétero masculino. E isso é a noção de família, essa própria, até mesmo essa autorização simbólica de que alguns corpos estão autorizados a amar incondicionalmente e outros corpos estão autorizados a explorar, a fazer quase que um abuso, quase não, a fazer um abuso de coisas que não deveriam ser abusadas e violências sexuais, emocionais, físicas, porque historicamente o homem é aquele que violenta. E a gente não pode aceitar esse tipo de coisa. A gente cresce acreditando que esse peso do amor romântico é a prova de pertencimento, e aí a gente passa por cima de uma série de coisas. Mas vínculo não é a dívida. Vínculo poderia ser uma escolha. E quando a gente se liberta disso,
Quando liberta a noção de família da noção de culpa, a gente se liberta também a nós mesmos, né, na obrigação de caber no laço que só sobrevive às custas da nossa obediência. E aqui a reflexão é essa. Vamos pensar o que nos mantém nas nossas relações hoje? Se a gente pudesse escolher não participar dos contextos familiares a partir do nosso desejo, a gente participaria? Se você pudesse não ir para as festas de família de fim de ano, para juntamentos com famílias que te abusam, que te violentam, que te incomodam, que te desrespeitam, você iria mesmo assim? Sendo uma pessoa trans, você tem mesmo que estar presente, uma pessoa trans, uma pessoa dissidente sexual, freak, é uma pessoa gorda numa família que é super gordofóbica, como muitas são, você realmente tem que se reunir com aquela família onde vai ter aquela pessoa racista, gordofóbica, transfóbica, classista, fazendo piadas, e você vai ter que suportar essas piadas só porque você quer honrar a noção de família? Você realmente precisa entrar nesse contexto familiar de violência e ter que se expor a essas violências para poder ter um almoço em família e alegrar meia dúzia de pessoas, para não corromper a herança familiar. Ah, porque eu não quero deixar meus pais, né, minha mãe e meu pai triste, então eu vou. Mas você não, você vai para não deixar triste, você volta super arrasado. Você volta numa destruição enorme. E o que mantém esse lugar onde você se destrói para caber é porque você se sente na culpa, uma culpa profunda de desagradar. A gente tem essa culpa tão grande de desagradar a família que a gente cria várias organizações psicológicas na nossa mente para dar conta dessa culpa. A gente começa a olhar, não, mas é minha mãe, é uma pessoa sofrida, meu pai é uma pessoa sofrida, trabalhou tanto para chegar até aqui, para fazer tudo o que fez e tal, eu preciso respeitar. Ideias de que a gente tem que ter o mínimo de compreensão para poder habitar essa família, compreender que é uma pessoa mais velha, é uma pessoa do seu tempo. Não, se ela está viva, o tempo dela é agora. Não podemos manter, a partir desse lugar da obediência, a propagação do colonialismo, a propagação das violências, das dores, só porque a gente acredita que ruptura é ingratidão. Mas não é ingratidão. Amar também é deixar ir. Cuidar também é não falar. Se respeitar também é se retirar dos lugares. E se o lugar não nos respeita, por que a gente tem que fazer uma lógica totalmente blindada de reflexões e que o lugar não me respeita, mas eu tenho que respeitar o lugar? E mais uma vez são os corpos e as identidades e subjetividades subalternas, dissidentes, tendo que se acomodar para manter a hegemonia. A nossa desobediência entra no momento em que a gente não aceita permanecer nesses espaços que nos violentam dia e noite. Tudo bem, tem pessoas que não têm condição nesse momento de deixar a família. E eu não estou dizendo que façam isso a qualquer custo, mas eu estou dizendo que produzam políticas afetivas da desobediência para poder se colocar no lugar onde essa família não é o seu centro de referência mais. É muito doloroso quando a gente cresce no centro de referência baseando-se na subserviência, na violência, na dor, na culpa, nesse lugar de ter que ceder para poder pertencer, e a gente cresce e vai transmitir isso em outros momentos, em outras relações, em outras construções do desejo, e quem perde somos nós. Por isso que eu acho importante, nomear a culpa como dispositivo e não como prova de amor. Se a relação familiar onde você habita, ela tem culpa, a culpa é o que movimenta a sua presença naquela relação, isso não é prova de amor. Isso daí é uma prova de manutenção do controle. 2, reconhecer que vínculos não podem ser mantidos pela dívida. Como assim você só está na sua família porque tem uma dívida histórica geracional que nem foi você que fez? Nem foi você que fez, você chegou, essa dívida já existia e você vai ter que dar conta dessa dívida. Você vai permanecer com seus pais, com sua família, vai visitar no final de ano, passar uma raiva danada, não ser respeitado. No dia que você assumir a sua identidade de gênero ou sexualidade, corre o risco de te expulsarem da sua casa, como é o caso de muitas pessoas. E aí tudo aquilo que você fez por nada. Uma família que não tem essa possibilidade, né, de respeitar o desejo e os afetos alheios, não é uma família que a gente tem que caber. Não precisamos nos cortar em partes para caber no que é um núcleo de afeto. 3.
Construir famílias escolhidas que se organizam na liberdade e não na chantagem. Já que a gente quer manter esse signo, esse nome chamado família, já que a gente quer manter a ideia de família como ainda uma construção simbólica que abriga o afeto, o amor e o desejo, então vamos escolher nossas famílias. Vamos estar em famílias que a gente pode escolher, onde a gente pode permanecer, porque eu escolhi aquela família e que ela não tem que ter uma linhagem consanguínea, hereditária ou imposta. Vamos escolher nossas famílias, mantemos o nome, mas construímos outro jeito de ter família, para disputar, inclusive, com as categorias que já existem de família tradicional, monogâmica, cristã, etc. Vamos fazer isso, então? Vamos desobedecer nessa lógica? 4. Reivindicar o direito ao não sem justificativas. Ah, você vai vir no final do ano? Não. Por quê? Fala que você não quer e pronto, não precisa dar muita justificativa, inventar coisas para falar que não quer. Imponha o seu desejo sempre que puder. Eu sei que não é simples, eu sei que não é fácil, mas sempre que puder, assuma para você. Não é um erro seu se afastar de vínculos que te adoecem. Não é um erro seu se colocar longe de um vínculo que te produz um adoecimento, que não te reconhece, que só está ali com você dentro de uma lógica punitiva. Não é um erro seu dizer não. O não é um direito constitutivo seu. Não fique em lugares que te adoeçam. Não vamos manter família acima de tudo, coisa nenhuma. Família boa é família que nos acolhe, que nos respeita. Se a gente não tem vontade de permanecer, não vamos. Em nome da família, muitas pessoas se suicidaram. Em nome da família, muitas mulheres abriram mão da sua vida, da sua construção, da sua identidade, da sua vivência e se tornaram mães. Mulher de não sei quem. Ah, é a mulher de não sei qual fulano. A mãe das crianças. Não, cadê a identidade que foi roubada em nome da família? Em nome da família, os estupros acontecem de forma assim, exacerbada. Pra vocês terem ideia, se a gente for pegar o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023, os dados dentro desse anuário vão mostrar que em 2022, gente, foram registrados pelo menos 40.659 estupros de menores de 13 anos no país. E eu falo pelo menos porque a gente sabe como tem muita subnotificação. Muitas pessoas não conseguem chegar ao lugar ao momento de denunciar, mas a gente teve registros de 40.659 estupros de menores de 13 anos no país. Quem é mais estuprado no Brasil? Quem são as pessoas mais estupradas no Brasil? As meninas, nomeadas dessa forma como meninas. São 4 estupros por hora e a maior parte deles acontece dentro de casa e são praticados por familiares. O abuso ele acontece até dentro de abrigos, como a gente viu até mesmo no Rio Grande do Sul em relação às tragédias que aconteceram, mas a maior parte do abuso dessas questões que estão funcionando nesse país é em nome da família. São os pais que estupram as crianças, são os tios que estupram os irmãos, mas como está no núcleo familiar, existe todo um código que mantém isso acontecendo também. As violências domésticas. Vocês acham que violências domésticas são que tipos de violências? Por exemplo, de acordo com a Defensoria Pública do Espírito Santo, a gente tem ali, que foi publicado em agosto de 2024, que mais de 250 mil casos de violências domésticas registrados no Brasil em 2023. O 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública revelou dados preocupantes sobre o aumento da violência de gênero no Brasil em 2023. Segundo esse relatório divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, as agressões decorrentes da violência doméstica apresentaram um aumento significativo de 9,8%, com um aumento de 258.951 ocorrências. O caso de feminicídio cresceram 8%, e esse crescimento significa o quê? 1.467 registros. As tentativas, ainda de acordo com esse
com essa ouvidoria, com essa defensoria, as tentativas de feminicídio e homicídio contra mulheres também aumentaram consideravelmente, com 2.797 e 8.372 casos registrados, respectivamente. A alta, por exemplo, representada para feminicídios foi de 7,2 e de homicídios para 9,2. Esses dados, gente, ressaltam a gravidade e a urgência de enfrentar a violência de gênero no país, que a família institui essa construção. Eu já disse isso. Para vocês terem ideia, de acordo com a Defensoria Pública do Núcleo de Defesa do Direito da Mulher, NUDEM, a Laís Lima, a defensora pública, a violência contra as mulheres ocorre, na maioria dos casos, no ambiente familiar, praticada por parentes muito próximos. A defensora explica que, no caso do crime de estupro, as principais vítimas são meninas negras de até 13 anos. É o colonialismo patriarcal racista. Essa defensora, Laís, ela ressalta a importância das mulheres denunciarem a violência e buscarem por ajuda, seja na comunidade, na defensoria pública ou demais instituições. E vai falar que a defensoria possui no seu site um formulário para solicitação de medidas protetivas. Lá, as mulheres colocam suas informações e fazem solicitação na medida sem precisar sair de casa. Então, vocês entram no site defensoria.es, se for Espírito Santo, .def.br ou na defensoria de outros estados, de outras cidades e outros municípios. Isso mostra para gente essa noção familiar, esse projeto de família, essa construção social da família com bases patriarcais, de gênero e tudo, é também uma construção e uma legitimação da violência. E essa violência geralmente acontece por uma questão também do sacrifício, da gente ter essas noções de sacrifícios colocadas como aquele corpo que tem que ceder. E aí eu vou para o quinto ponto: recusar narrativas de sacrifício como moeda de afeto. Quando a gente aceita, e não é uma aceitação tão consciente assim, é uma aceitação que vem ao longo do tempo, né? Porque é um adestramento contínuo e longo, a gente acaba acreditando que por amor vale tudo, vale inclusive o perdão para essas violências. Número 6 das minhas recomendações aqui de estratégias de enfrentamentos à noção de família: desnaturalizar o modelo colonial de família como algo universal. Primeiro, você não precisa ter uma família afetivo-sexual para você ter vencido na vida. Não sei nem o que é vencer na vida, mas você não precisa construir uma família para ser alguém que se realiza. Quer morar só? More só. Isso é você. Você é sua própria família. Quer constituir uma família com amizades? Ah, que coisa linda! Faz uma família, vai morar com suas amizades. Um amigo chama de muvuca, porque muvuca é como se a gente pensasse aqueles lugares onde a gente vai plantar várias sementes diferentes e vai nascer várias plantas juntas ali, né? Faz uma muvuca. Construa seus espaços de afeto, de relacionamento, onde não tenha que existir essa ordem hierarquizada do que é amor, desejo, etc. Faça isso. E sétima, criar estratégias de autocuidado e rede de apoio para sustentar rupturas necessárias. A gente sabe que romper com a família não é simples, porque inclusive o projeto colonialista nos coloca nesse campo de ter que ficar vulnerável, sem recursos, sem poder sair, para inclusive poder nos cobrar isso e nos ameaçar. O que você é sem a sua família? Você não tem para onde ir, você não tem onde cair dura, você não tem nada. E aí essa escassez se torna uma ferramenta de aprisionamento. Vamos construir, na medida do possível, uma rede de apoio para a gente poder não ter a família como essa dependência emocional, financeira e afetiva. Então, né, gente, de novo, na família a culpa vai se fantasiar de amor, mas não é amor, não. É dívida, é vigilância, é obediência. Vínculo não é prisão, pertencer não é dever, e quando a gente escolhe se libertar, a gente não nega a nossa história. A gente apenas recusa carregar o fardo de algo que nunca foi nosso. Então eu falo para vocês, não coloquem a família acima de tudo, não. Não idealizem uma família como algo a partir do qual você não pode sair, a partir do qual você não pode negar, uma coisa que você não tem como escolher, tá bom? Pense na família como algo que, se você pode construir uma família, construa, mas que não é uma família que é essa família reprodutiva, hierárquica e baseada na culpa. Se você tirar a culpa da sua família, o que sobra?
Pra gente finalizar esse nosso episódio sobre culpa e família, espero que vocês tenham gostado em alguma medida. Me conta aqui o que vocês acharam, como é que soou para vocês, o que vocês pensaram sobre isso. Comentem, gente, comentem aqui. Postem nos stories de vocês comentários, né, com os prints. É tão gostoso ver quando alguém posta lá as coisas, porque a gente também consegue ver como é que está circulando o nosso trabalho, como é que está circulando nossa produção, se vocês estão gostando, se vocês estão achando interessante. Como que esse episódio chegou aí pra vocês? Porque talvez seja um incômodo, né? Porque é incômodo falar de família mesmo. Mas eu queria fechar isso daqui com a leitura que tá no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. É o último capítulo, que é chamado Capítulo das Negativas. E eu encerro esse episódio de hoje lendo o último parágrafo desse livro, que diz a seguinte coisa: este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Mas não padeci a morte de Dona Plácida, nem a semidemência do Quincas Borba. Somadas umas coisas às outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra, e, consequentemente, que saí quite da vida, e imaginará mal, porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Você já parou para pensar? Então é isso, minha gente. Ficamos por aqui. Vejo vocês no próximo episódio. Não esqueçam de compartilhar esse episódio, todos aqueles que vocês acharam bonitinho. Compartilhem nos seus stories no Instagram, marca o meu perfil, andreone.medrado. Já aproveita também, né, para seguir o meu perfil. E se você quiser deixar o seu depoimento, se você quiser deixar um relato ou uma pergunta, você pode acessar o formulário que está no link aqui embaixo e você pode escrever a sua pergunta ali e eu vou deixar um espaço no formulário para você poder anexar também um áudio. Espero muito pela sua opinião, pelo seu depoimento e vamos juntos construir uma nova maneira de pensar na monogamia junto com todas as pessoas que estão aqui e ao redor de nós falando sobre descolonização das relações afetivas. Vejo vocês em breve. Até um próximo episódio.